pessoal, na aula de hoje de Geografia a gente vai estudar sobre movimentos populacionais e entender que a população está em constante movimento nos territórios, não se fixando apenas em um local, mas também mantendo relações com outros territórios, e isso faz com que a gente entenda a população como um grupo de pessoas que mantém movimentos constantes entre variados territórios. Então, hoje nós iremos entender um pouco sobre esses movimentos populacionais, entender suas causas, entender as suas consequências e de que maneira a geografia da população pode estar interpretando esses movimentos migratórios da população entre os territórios. Aqui nós temos a definição do que nós denominamos por movimentos populacionais e temos aqui uma imagem que representa bem esse deslocamento da população entre os territórios, né? Entre essa migração, esse movimento entre os locais. Aqui nós temos os movimentos populacionais, que nós denominamos de migrações, remontam a tempos pré-históricos, ou seja, há tempos antigos que isso ocorre e não é de hoje, né? É algo bem antigo, desde os tempos pré-históricos que a população mantém esse movimento nos territórios. Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Então, uma das causas principais que faz com que a população fique migrando de um local para o outro é a questão da busca de melhores condições de vida, de melhoria da qualidade de vida dessa população. E aqui nós temos vários fatores que podem estar contribuindo para a migração. Nós temos fatores de ordem política, devido a conflitos religiosos, conflitos étnicos, raciais, questões naturais e também questões econômicas. Vamos dar alguns exemplos. Exemplos de conflitos políticos. A população ela pode ter a necessidade de migrar de um território para o outro devido a não estar satisfeita com a administração política ou a não execução de políticas públicas por parte do governo para atender às suas demandas. Então, a população se vê obrigada a migrar para outro território que possa atender às suas necessidades de melhoria de condições de vida, como, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia, à empregabilidade. Isso ela pode buscar em outro território devido ao seu território de origem não estar dando as oportunidades devidas para essa população, devido à ordem política da administração naquele local. Outros exemplos, no caso de conflitos religiosos ou de conflitos étnicos raciais. Devido aos diferentes tipos de religião e devido aos diferentes tipos de etnia e de raças, isso ocasiona em muitos territórios esses conflitos, podendo ocasionar até mesmo guerras, e isso faz com que a população tenda a migrar para outros territórios em busca de paz, em busca de um acolhimento devido às suas ordens religiosas e étnicos raciais. Questões naturais. No Brasil é muito comum nós temos a questão de alguns catástrofes naturais, como, por exemplo, deslizamentos de terra, inundações de determinadas áreas. Em outros territórios, a gente também tem a questão dos terremotos, que são catástrofes naturais que ocorrem em determinados espaços que fazem com que a população ela seja obrigada a migrar de um local para outro devido a esses problemas naturais que nós temos e ocasiona, muitas das vezes, a perda da moradia, a perda do acesso à saúde, do acesso à educação dessa população no seu território de origem. E um dos mais relevantes que nós temos, que é a questão dos fatores econômicos, que sem dúvida são os predominantes, como eu coloquei aqui em destaque. Por que os fatores econômicos são predominantes? Porque eles estão atrelados aos aspectos da população em busca da empregabilidade e em busca de melhores condições de salários. Então, os fatores que contribuem para a migração, o econômico é um dos principais. Ele está em primeiro lugar entre aqueles fatores que fazem com que a população queira migrar de um local para o outro. E quando eu falo de ordem econômica, eu estou falando de aspectos de questões financeiras. Como eu já havia falado, a população em busca de emprego e a população em busca de melhores condições
de salário, de uma melhor condição de vida. Aqui nós vamos ter também os tipos de migração. Nós temos dois tipos de migração. A gente tem as migrações definitivas e a gente tem as migrações temporárias. Aqui nós denominamos como migrações definitivas quando o migrante se estabelece de forma permanente no local de seu destino. Exemplo, no Brasil, os imigrantes italianos, japoneses e das emigrações de nordestino para outras regiões do país. É quando uma pessoa ou um grupo populacional migra definitivamente para outro local e se estabelece naquele local, tornando aquele local, que era um local secundário, tornando seu local permanente. Passa a se fixar em um outro território que não é o seu de origem. Então, é o que nós denominamos como migrações definitivas. E nós não temos só as migrações definitivas, a gente tem as migrações definitivas, que é dois tipos, que nós temos. Dois tipos de migração. As migrações definitivas, que são essa quando o migrante se estabelece de forma permanente no seu local de destino, no local para onde ele iria, e ele fica permanentemente naquele local, não saindo mais dele por um bom tempo. E a gente tem também as migrações temporárias. Como o nome diz, é algo temporário, por um tempo. E nós denominamos de migrações temporárias quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Um tempo já, muitas das vezes, pré-estabelecido ou não. Pode ser que esse migrante ele mude de um local para o outro, já tendo em si o aspecto de não ficar por muito tempo naquele local, ou pode ser que ele vá com a ideia de permanecer naquele local por um tempo e devido às condições que ele encontra lá de acesso a emprego, de acesso a uma moradia de qualidade, ele acabe não se tornando um migrante permanente, mas também um migrante temporário. Então, migrações temporárias nada mais são quando o migrante se desloca por um tempo determinado para um outro território. Podem ser também de ordem diária. O que é que isso significa? Diariamente, o migrante ele pode se deslocar de uma cidade para outra, como, por exemplo, para trabalhar. O trabalhador, muitas das vezes, reside em um território, em uma cidade, por exemplo, e tem a necessidade de migrar para outra cidade apenas porque o seu emprego, a indústria onde ele trabalha, por exemplo, pode estar localizado em um outro território. Então, a gente já denomina também como uma migração temporária. Ele tem um local de moradia em um território e ele tem um local de trabalho em outro território. E também outro exemplo pode ser realizado para fim de lazer, como por a questão do turismo. Você viaja de uma cidade para outra em busca de lazer durante um tempo determinado. Às vezes pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, depende do tempo de viagem que você vai ter para esse outro território. Então, migrações temporárias são aquelas quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Aqui foram dados dois exemplos, o trabalho e o turismo, por questão de lazer, e a gente também tem os estudos, Muitos estudantes moram em uma determinada cidade e estudam em outra. Seria outro exemplo de migrações temporárias. E aqui é a grande diferença, São palavras bastante parecidas, mas que não são iguais. Têm significados diferentes. Migrante, que era o que a gente já vem abordando desde o início da aula, migrante é aquela pessoa que se movimenta de um território para o outro, que faz esse movimento de saída de um território de origem para um outro território que não é o seu de origem. Aí a gente já denomina de migrante, esse movimento que a população faz. No entanto, além de migrante, a gente também tem os conceitos de imigrante, com a letra I, e de emigrante, com a letra E. São palavras bastante parecidas, mas com significados diferenciados. Nós vamos aqui entender as duas denominações e depois eu vou dar um exemplo para a gente poder entender como é que esse grupo populacional ou uma determinada pessoa pode ser considerada imigrante ou emigrante, dependendo do local onde ela se destina aí, ou local ao qual ela saiu do seu território, da qual era de origem. Exemplo, imigrante é aquele que chega a determinada região. Emigrante é aquele que sai de determinada região.
Então, imigrante com a letra I, a gente pode estar associando a palavra interno. Emigrante com a letra E, a gente pode estar associando a palavra externo. Então, como é que a gente pode estar relacionando aí para não confundir? Imigrante começa com a letra I, então a gente relaciona com a palavra interno. Emigrante com a letra E, a gente relaciona com a palavra externo. Se imigrante que começa com a letra I eu relaciono com a palavra interno, então eu já denomino que é aquele que está chegando em uma determinada região. Ele está internamente se inserindo em uma determinada região. Então, ele está chegando nessa região. Emigrante, quando eu relaciono com a palavra externo, eu posso estar relacionando com aquela pessoa que sai para uma outra localidade, para uma outra região. Externo, fora. Fora pode ser relacionado com a palavra sair de uma determinada região. Então, vamos aqui pegar um exemplo. Imaginemos que um brasileiro vai migrar para os Estados Unidos. Quando esse brasileiro ele chega nos Estados Unidos, ele vai ser considerado pelos americanos como um imigrante, porque ele está chegando naquele território. Ele está internamente sendo inserido naquele território. Já esse brasileiro, no seu território nacional, ele vai ser considerado como um emigrante, porque ele está saindo do seu território de origem. Então, para nós, ele não seria um imigrante, ele não seria um imigrante, ele seria um emigrante, porque ele está saindo do território brasileiro, do seu território nacional. Já para os americanos, lá nos Estados Unidos, ele vai ser denominado um imigrante, porque ele está chegando naquele território, mas para nós ele está saindo. Então, ele é considerado um emigrante. Então, são palavras bastante parecidas, mas que tem como você identificar devido a esse aspecto dessa mudança inicial na palavra. E você pode estar relacionando com interno, aquele que está chegando internamente, se adentrando em um território, e emigrante externo, aquele que está saindo de um determinado território.